Para começar, você precisa lembrar de uma coisa. O cliente não rejeita o seguro de vida. Quem rejeita é o cérebro dele. A gente, na maioria das vezes, quando a gente não sabe o caminho, a gente está conversando com o cérebro errado. Na abordagem, tá? Que quem comanda a abordagem, no início da abordagem, nós temos aqui o cérebro reptiliano comandando a conversa. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro da sobrevivência. Então, quando você liga para esse cliente dizendo, vamos falar sobre seguro de vida, esse cérebro, ele entende assim, ó, cai fora que é cilada, Bino. Foge, esse cara está querendo te empurrar mais um boleto. Por isso que quando você não usa um script adequado, o cliente te diz não. O cliente diz, eu não estou pensando em morrer. Mas é só o cérebro de defesa dele que está agindo. Na reunião 1, você avança o nível de consciência do cliente, porque você acessa o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, o cérebro do medo. Já quando você avança para a reunião 2, você conversa com o cérebro neocórtex. Esse cara é o cara da razão. É esse cérebro aí que tira o cartão de crédito da carteira e diz, vou fechar. A tua função como corretor consultivo é conduzir o cliente nessa jornada. Você não vai empurrar produto, você vai guiar o cérebro do cliente até a tomada de decisão. E olha o curioso, o mesmo acontece com você. Quando você foge da venda do seguro de vida, quando você procrastina, ou quando você se distrai, não é falta de vontade tua, é o teu cérebro reptiliano te protegendo do desconforto. Que desconforto, Michele? Vender seguro de vida é algo novo para você. E tudo que é novo nos causa desconforto. O que é LIVE? LIVE vem de liberdade. A venda do seguro de vida nos traz recorrência, nos traz liberdade. E de impacto é o que você causa na vida do cliente quando você entrega para ele uma pólice. E V de vida, do que a gente vende da nossa vida. Por isso que na jornada LIVE, eu começo falando sobre mentalidade. Você precisa dominar o teu cérebro antes de dominar o cérebro do cliente. No primeiro módulo da jornada, você vai entender que a primeira negociação que você tem que fechar é com o teu cérebro. Segundo ponto importante, todo mundo tem sabotadores. O que é um sabotador, Michele? O nosso cérebro, ele foi feito para poupar energia. E com isso a gente cria padrões mentais para nos proteger e poupar energia. Isso são sabotadores. E, obviamente, esses sabotadores, em algum momento, eles vão te impedir de crescer. Não tem aquela coisa que a gente diz, eu fiz aqui algo no automático. É o teu cérebro atuando aqui, economizando energia. Só que o sabotador é aquela vozinha que diz para você, eu não vou ligar para o cliente, não. Ele nunca atende mesmo. Não vou ligar agora, não. Imagino, 3 horas da tarde, vou atrapalhar o cara. E já liguei 2 vezes, não vou ligar a terceira vez, não, porque já é insistência. Quando você não reconhece os teus sabotadores, o que é que acontece? Você vai no impulso, você vende por impulso, vai na sorte. E sorte não gera recorrência. Uma venda por impulso não é uma venda consistente. Assim como ela veio, ela vai. O que separa um corretor que vive da sorte de um corretor que vive de método? É simples. Rotina, leitura e processo. Clareza do que fazer em cada dia da semana. É nessa clareza que entra o PDCA. Michele, que negócio chato é esse?
PDCA é uma metodologia de organização e de melhoria contínua que nasceu no Japão. Saiu das fábricas de automóvel, foi para empresas, escritórios, hoje existe na minha corretora, e eu estou entregando de bandeja aqui para você colocar na sua corretora. Porque ele vai te dizer que você precisa se planejar, que você precisa executar o que você planejou, você precisa checar os seus indicadores. O que é que está dando certo? O que é que está dando errado? E em cima do que está dando errado, você precisa agir para corrigir, melhorar e produzir mais. Simples assim. Essas fotos aqui são da época que eu era gerente na MAG. Foi nesse momento que o método PNP, Problema, Necessidade, Proteção, nasceu. Enquanto assessora de investimentos, eu descobri o seguro de vida. Foi quando a paixão começou. Na MAG, cara, na MAG se tornou amor. Na MAG eu me profissionalizei, eu me especializei. E eu confesso que eu nunca parei de me especializar. Eu quero te mostrar um pouquinho do que é que eu construí nessa carreira, formando corretores de seguro de vida. Sobre o meu comando, meu acompanhamento, por 3 anos que eu passei na MAG, mais de 17 corretores saíram de outra profissão para se tornar especialista em seguro de vida. Eles tinham outras profissões, eles não eram corretores. Eles tinham um desafio maior do que o seu. Você já tem cliente. Essas pessoas aqui todas começaram do zero. E todas elas hoje seguem firmes na profissão corretor de seguro de vida. Por quê? Eles têm um QI maior do que o seu? Não. Eles aprenderam e executam até hoje um método. Sabotadores, Michele, que conversa mole é essa? Eles descobriram os sabotadores, levaram essa conversa a sério. Descobriram como diminuir a atuação desses sabotadores. PDCA? Ih, lá vem falar de método? Sim, gente. Isso aqui é organização. Para você crescer, você precisa se organizar. E essas pessoas aqui entenderam, aplicaram e aplicam até hoje. O método PNP, eles meio que me ajudaram a construir. Foi muito treino, muito teste, muita repetição. E eles aprenderam a conduzir e hoje tem recorrência que mudou o estilo de vida da família de cada um. O primeiro cara que eu formei na MAG, ele era Uber. Ele era Uber, gente. Bom, e tem esse cara aqui também, tá? Esse aqui, para quem me acompanha, talvez já tenha visto. Esse aqui é o Rafael. O Rafa, a gente se conheceu na hotelaria. Ele saiu da hotelaria, comprou uma franquia de seguros, não era a franquia da Prudential, uma franquia de seguros geral, para trabalhar com seguro alto. Eu lembro que eu ligava, Rafa, tô indo aí para Maceió. Rafa morava em Maceió. Ele é aqui de Salvador, mas morava em Maceió. Rafa, tô indo para Maceió. Cara, eu ia para Maceió e não encontrava Rafael, porque Rafael estava na rua resolvendo o BO de sinistro alto. E eu posso dizer que eu salvei a vida do Rafael. Ele fica um pouco chateado aí, mas eu digo, Rafa, eu salvei tua vida. Não porque ele casou com a minha melhor amiga, mas porque eu levei ele para o seguro de vida. Eu convidei ele para se especializar com vida na MAG. E deu tão certo que hoje o Rafa é meu sócio. Nós temos uma corretora juntos. E o Rafa foi um dos primeiros a receber aquelas primeiras sementinhas do que hoje é o método PNP. Na época não tinha nem nome isso aqui. Aplicando o que eu ensinei, na primeira semana, esse cara aqui fechou 3 propostas. 3 propostas de valor, que ele nunca tinha visto uma comissão volumosa no seguro alto. Com a mesma base de perguntas que eu vou te mostrar hoje. Bom, o coração da jornada livre é esse método aqui, PNP. Eu vou repetir isso aqui até você cansar. Problema, necessidade e proteção. Isso aqui é um mapa da tua conversa, te mostra o que falar, como conduzir e o que ouvir em cada momento. Ouvir
É mais importante do que falar. Esse aqui é o funil de vendas do seguro de vida. Se você não sabe o que é funil de vendas, essas aqui são as etapas que você precisa passar até receber a comissão. Hoje, a gente vai falar dessas 4 aqui. Na primeira etapa, na abordagem, na ligação de agendamento, sim, você vai precisar ligar para marcar uma reunião, uma conversa. Essa ligação não é mandar o WhatsApp, tá, gente? Hoje eu conversei com uma corretora que ela disse, Michele, eu mandei 37 mensagens por WhatsApp. 2 me responderam. Eu falei, lógico. Pensa você, quantas mensagens chegam no teu WhatsApp todo santo dia, que tu até lê, mas tu não responde na hora. Porque naquela hora não te chamou a atenção. Esses 37 que tu mandou mensagem, são você. Que a mensagem vai lá para baixo. Então, sim, você tem que ligar. E o que é que você vai fazer nessa ligação? Essa ligação, ela tem um roteiro, ela tem uma sequência, tem uma estrutura. Que são esses 5 passos aqui. Para cada perfil de cliente, você vai adaptar o roteiro, vai adaptar palavras. Você não pode falar com Chico da mesma forma que você fala com o Francisco. São pessoas diferentes. Eu te entrego scripts que já conversam direto com o cérebro reptiliano do cliente. As palavras que chamam a atenção desse cliente para conversar. O que é que não pode faltar no script? O que está aqui na tela é um script generalista. Para cada perfil de cliente tem um script específico. Mas o que não pode faltar é que essa conversa, esse convite que você está fazendo para o cliente é um convite para falar sobre a forma que ele gera renda, para falar sobre a família e sobre como ele constrói o patrimônio. Se o cliente diz que esses assuntos não chamam a atenção dele, você não vai perder o seu tempo com ele. Renda, família e patrimônio. É tudo que a gente conversa, é tudo que a gente protege com o seguro de vida. E esse cara diz que ele não se interessa, que não chamou a atenção. Você vai falar o quê com ele? Para esse cara, você vai aplicar a regra do amor ao próximo. Próximo cliente. Combinado? Bom, depois da ligação de agendamento, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a reunião. E qual é o objetivo dessa reunião? O objetivo ainda não é vender. Na reunião 1, você tem 2 objetivos. O primeiro deles, problemas. É ajudar o cliente a enxergar problemas. Aqui, nessa reunião 1, você aplica o P e o N do método. O problema e a necessidade. O que é que leva uma pessoa a decidir se ela vai comprar algo ou não? Alguns fatores. Primeiro deles, aversão à perda. Estatisticamente falando, as pessoas elas são mais propensas a agir para evitar uma perda do que para alcançar um ganho igual. Outro ponto, pessoas adoram comprar, mas elas odeiam se sentir vendidas. Quando você chega dizendo que tem 30 anos de mercado, quando você chega dizendo que representa a maior seguradora do mundo, você não está falando sobre o cliente. Esse cliente está se sentindo vendido. Você está falando sobre você. E esse tipo de fala sinaliza que você está mais interessado em si mesmo do que no outro. O nosso papel é servir. Terceiro ponto, as pessoas compram o que elas querem e não o que elas precisam. E aqui eu vou dizer para vocês que esse negócio é muito verdade, porque aqui em casa, conversando com a Maria,
gente precisa comprar uma TV nova para o quarto. TV antiga, não pega os aplicativos, e às vezes a gente quer assistir um Netflix no quarto. Falei, Maria, precisamos comprar uma TV para o quarto. Mas nós não compramos a TV, apesar de precisar. Nós compramos outra coisa. Porque a gente queria uma cervejeira. Nós não compramos o que a gente precisava. Nós compramos o que a gente queria. Então você precisa saber o que é que o cliente quer. É assim que você vai vender para ele. Uma das ferramentas mais poderosas de negociação do FBI, a pergunta aberta. Escutar não é uma atividade passiva. É a conduta mais ativa que você pode adotar. Quando você escuta atentamente, você demonstra empatia, desejo sincero de entender melhor o outro. Na reunião 1, você precisa atuar como um terapeuta. O que o terapeuta faz? Ele cutuca você, ele vai te incitando, te provocando, para que você tire ali de debaixo do tapete os problemas. Problemas que você não enxerga sozinho. Depois que o terapeuta te ajuda a tirar do tapete os problemas, ele devolve para você respostas para fazer você ir mais profundo. E aí você muda o seu comportamento. Só que para isso, o terapeuta precisa fazer perguntas e escutar as tuas respostas para poder te direcionar. A maioria dos corretores que eu conheço, que não entendeu isso ainda, eles estão tão preocupados com argumentos para sustentar a posição, que eles são incapazes de escutar o que o cliente está dizendo. Tem corretor que ele é tão aficionado em dizer, mas cliente, você precisa de uma cobertura de doenças graves. Você precisa de uma cobertura de morte. Isso não é empatia. Você não precisa brigar com o cliente. Você precisa ouvir, fazer ele enxergar problemas. Então, na reunião 1, você vai extrair e observar tantas informações quantas forem possíveis. Sabe aquele filme americano de polícia e ladrão? Quando o policial está prendendo o ladrão, qual é a fala que o policial diz? Tudo que você disser pode e será usado contra você nos tribunais. O teu papel na reunião 1 é fazer esse cliente falar. Porque tudo que o cliente falar vai ser usado contra ele na reunião 2. Anota essa dica. Eu quero te trazer aqui 2 exemplos do querer, do fator medo e do fator querer. Na mentoria, eu tenho a mentoria Livre Pro. Na mentoria, após cada módulo assistido, nós nos reunimos num encontro coletivo que eu chamo de arena. Existe uma arena para cada módulo, onde a gente tira dúvidas, onde a gente faz roleplay, teatro. E na semana passada, nós tivemos o encontro da arena, que é como conduzir a reunião 1. E uma das mentoradas trouxe um corretor convidado, onde a gente eu conduzi a reunião 1 com esse convidado. Não foi nada combinado. Foi uma condução real. E aí, dentro da condução, a gente chegou no medo dele. Esse aqui é um recorte do script de condução da reunião 1. Veja, perguntas abertas. Quem são as pessoas que dependem de você financeiramente? Ele respondeu que era a mãe dele. Só que eu vesti a minha roupa de investigadora, de terapeuta, que faz perguntas. Tem corretor que trava aqui na informação de que a dependente financeira é a mãe. E por que você não pergunta, e o seu pai? E aí foi um momento que ele ficou triste, porque ele falou que o pai já tinha falecido, mas que antes de falecer, o pai teve um AVC, o pai ficou 7 anos cadeirante, e eles tiveram muito custo com um enfermeiro, com um home care. E que ele tinha medo de passar por essa situação. Sabe o que a gente vendeu aqui?
a cobertura doenças graves para ele, a cobertura internação hospitalar, a cobertura cirurgias. Já depois a gente descobriu o que é que ele quer. Essa pergunta aqui você nunca vai deixar de fazer. Como você se enxerga em 5, 10 e 30 anos? Quero estar aposentado e em 5 anos eu quero ser pai e ter uma vida financeira estável. Eu quero. Se ele está construindo um padrão de vida para chegar aqui e algo acontece no caminho, como é que fica essa caminhada? Como é que fica esse querer? Aqui a gente vendeu o restante da pólice. As perguntas certas tiram o cliente da negação e fazem ele sentir o problema. Essas perguntas aqui, elas ativam o sistema límbico, que é o cérebro das emoções. Tenho certeza que você já viu esse acrônimo VIDAS, mas o que eu tenho certeza é que você nunca relacionou o acrônimo VIDAS às questões essenciais da vida humana. E são essas perguntas aqui que são as perguntas-chave, porque para cada letrinha desse acrônimo, nós temos uma cobertura por trás. Só que nós estamos fazendo perguntas de problema. Essas perguntas aqui são as perguntas norteadoras de todo o roteiro da reunião 1. Está aqui o roteiro da reunião 1. Tudo o que você precisa falar, palavra por palavra. É lógico que você não vai usar isso aqui na vírgula. Você vai trazer ali o seu jeitinho, mas tem palavras-chave aqui que você vai usar. Então, a gente vai evoluindo com esse cliente em cima das 5 questões essenciais, onde cada uma delas tem um risco, e para cada risco nós temos perguntas-chaves e perguntas de problema. Quando você finaliza as perguntas de problema, você já tirou tanta poeira debaixo do tapete desse cliente que no final, e somente no final, você vai chegar no segundo objetivo da reunião. Você precisa perguntar para esse cliente quanto ele ganha, quanto ele gasta. Qual é a sobra financeira dele? Você não vende para quem não tem sobra. Muita seguradora diz que você tem que fazer o seguro, calcular até 10% da renda. E se o cara não tiver sobra? Tu vai vender o quê? É tu que vai dizer para ele, economize? É um caminho mais difícil. Então, eu te ensino a parametrizar o seguro em cima da sobra. Mas, para isso, você precisa perguntar qual o custo familiar dele, qual a renda, quanto ele tem de patrimônio. Porque são esses números aqui que vão fazer você calcular quanto de seguro ele precisa em cada cobertura. São esses números aqui que vão mostrar para o cliente o porquê de cada seguro, de cada cobertura. Então, além desse roteiro aqui, você recebe, desse roteiro aqui, tá? Você vai receber um modelo editável no Canva para você deixar isso aqui com o seu rosto, com a sua identidade visual, para você conduzir a reunião com o seu cliente. Quando você pega as informações de número, você concluiu o seu objetivo da reunião 1. Você só vai sair da reunião 1 com a reunião 2 agendada. Entre a reunião 1 e a 2, você vai calcular. E você vai calcular como, Michele? Não existe um jeito certo, um jeito errado. Existe o jeito que eu te ensino, existe o jeito que a seguradora ensina. Mas para facilitar a tua vida, eu te entrego uma planilha, onde você vai colocar o nome do cliente, quanto ele ganha, quanto ele gasta,
e o patrimônio. E essa planilha, ela já vai te entregar bonitinho aqui, quanto que precisa por cobertura, as necessidades da cobertura de morte, e a cerejinha do bolo, você vai entregar um estudo detalhado de maturidade financeira para os filhos. Quanto que vai custar cada filho até que ele atinja a maturidade financeira? E você entrega esse gráfico aqui para ele. Esse gráfico aqui ajuda a vender a cobertura específica para os filhos. Bom, próxima etapa, nós temos o quê? Reunião 2. Na reunião 2, você traz a proposta, melhor. Você traz o plano personalizado. Para quem assistiu às lives, eu detalhei bem os 3 planos que existem. Plano de contingência, plano de manutenção e acumulação e o plano de sucessão. Quando o cliente enxerga proposta, ele vai rejeitar, porque ele vai entender que você está querendo vender. Quando você apresenta para ele um plano, ele te abraça, porque ele entendeu que você quer ajudá-lo a construir algo. Na reunião 1, então, você fez as perguntas de problema em uma ordem, em uma sequência. Essa sequência, ela não saiu aleatoriamente aqui dessa cabeça. Na reunião 2, você vai apresentar o plano exatamente na mesma ordem da conversa da reunião 1. Isso cria coerência emocional. O cliente entende que você ouviu, entendeu e personalizou. E na reunião 2 entra o segundo P do método, o P de proteção. Proteção de renda, de legado, de quem fica. E aí, nesse momento, vai entrar também o storytelling. Você não vai falar do produto, da cobertura, você vai contar histórias. Quantas notícias saem aí de não sei quem que teve câncer, do vizinho que precisou pedir Pix. Você precisa trazer histórias. Histórias que ele reconhece, histórias reais. De gente que se protegeu, de famílias que puderam se reconstruir. Mas, principalmente, você vai colocar o cliente no centro da conversa. E olha aqui como que você vai apresentar a proposta do cliente a partir de agora. Eu te digo, você não vai mais usar o PDF da seguradora. Você vai usar essa apresentação aqui, que eu também entrego ela disponível para você num modelo editável do Canva, para você colocar sua identidade visual. Eu apresento para o cliente qual é o plano dele. Isso aqui é reunião 2, tá? Em que momento de vida ele está e qual é o plano. Se eu apresento para ele que ele está aqui nesse momento de vida e o plano é esse, ele já entende que eu vou promover para ele um acompanhamento da vida dele, porque ele vai chegar aqui. E quando você apresenta a proposta, essa aqui é a primeira página. Você vai trazer aqui o visual, você vai retomar as questões essenciais, e você vai trazer um resumo do cliente. Tudo aqui no visual. Nomezinho do plano dele aqui. Depois você vai começar a falar, aqui vai ficar o visual, tá? Mas você vai falar, cliente, você me disse que o valor que não pode faltar para você pagar as contas é de R$8.000. R$8.000 é a tua referência para mês. E por dia, então, você precisa disso aqui. Porque você me falou que a sua família não tem como assumir você como um dependente. Então, se algo te tirar do trabalho de forma temporária, do fazer renda, a solução está aqui. E se você nunca mais puder gerar renda, motivado por um acidente, tem R$1.000.000 para você? E se o motivo da tua impossibilidade de trabalhar for uma doença, tem R$500.000. Eu precisei falar de invalidez? Não. Eu falei do problema e trouxe a solução. E deixei aqui no visual, renda, custo familiar, a responsabilidade dele e quanto ele tem em liquidez. Porque aqui, o cliente costuma dizer, eu tenho minha reserva de emergência para isso. Então, você já traz aqui quanto que ele tem de emergência. Deixa o visual para ele. E você nem precisou falar de invalidez. Na sequência,
Você fala de doença. Você vai trazer a principal pergunta de problema. Você fez várias outras perguntas de problema na reunião 1. Aqui você vai trazer a principal só para refrescar a memória dele. E aqui é costumeiro o cliente dizer, não, mas eu posso vender meu patrimônio. Você vai trazer na cara dele quanto que ele tem de patrimônio em risco. E você vai dizer que ele não vai colocar o patrimônio em risco, porque agora tem uma solução de liquidez mais barata para ele. Depois você fala da vida longa, que é o gancho para falar de aposentadoria. E depois você fala de ausência. Ausência precoce é gancho para falar de filhos. Além da perda emocional, como vai ser suprida a perda financeira para as pessoas que dependem de você? Quem são essas pessoas? Filhos, aqui grande, escancarado, nome e idade de cada filho na cara dele. Quanto que precisa para a educação dos filhos, quanto que precisa para a manutenção do padrão de vida. E, por fim, sucessão. Todo o levantamento de patrimônio, quanto custa em percentuais e o custo financeiro. No final, você apresenta a proposta. Você vai trazer novamente o risco. Qual risco? Como você vai arcar com as despesas mensais se você não puder trabalhar? Seu risco é de 8 mil. Para esse risco, teu investimento é esse. E assim você vai discorrendo cada uma das 5 questões essenciais do Vidas. Você traz aqui o custo, o investimento rapidinho. Você viu que tem aqui uma coluna, nome técnico e seguradora. Eventualmente você vai precisar distribuir o seguro dele em 2 seguradoras. Mas eu ainda nem falei. Agora, como é que eu faço o fechamento? Gente, ao final da nossa primeira reunião, eu sempre encerro a primeira reunião perguntando para ele qual é a margem que ele me dá para trabalhar. Vou fazer aqui o pitch para você. Ao final da primeira reunião, eu chego, cliente, você tem uma renda de 13, um custo de 8, tem uma sobra de 5. Por todos esses riscos mapeados aqui, eu estimo que eu vá trazer para você de 2 a 3 milhões de reais em coberturas espalhadas em diferentes classificações. E pela minha experiência, esses 2 a 3 milhões vão custar 15% da tua sobra mensal. Aí é fazer conta rápida. Quanto ganha, quanto gasta, a sobra 15%. E aí eu pergunto, essa margem está boa para eu trabalhar ou você tinha outro número em mente? Aqui ele já está dizendo quanto que ele está disposto a colocar na solução. Você bateu tanto em problemas, tanto em problemas, ele vai querer resolver. Então você encerra a reunião desse jeito. Aqui você está finalizando a apresentação do plano. E aí você vai retomar. Cliente, sua renda de 13, seu custo de 8, a sobra de 5. Você me deu 15% da tua margem para eu trabalhar, 15% da tua sobra para eu trabalhar como margem. Eu trouxe em 13%. Então, esse plano aqui, ele fica R$ 650 por mês para você. Pela minha matemática aqui, cliente, isso aqui cabe no teu orçamento. Eu falo dessa forma, afirmando. E eu não pergunto se fica confortável esse valor para ele, porque ele me deu a margem lá na reunião 1. Então, aqui eu afirmo, cabe no teu orçamento. Eu já estou tirando da mesa a objeção, não tenho dinheiro. A não ser que ele tenha mentido. E aí, a frase final, ali, para fechar com chave de ouro, é a seguinte. Cliente, esse é um valor que fica confortável para você assumir um compromisso mensal. Vou repetir. Esse é um valor que fica confortável para você assumir um compromisso mensal, um compromisso, cliente, que não é comigo. Esse compromisso é com você, com o seu filho João e com a sua esposa Patrícia. Eu lancei a pergunta do compromisso.
E aí você deixa ele falar. Então, durante toda a tua apresentação, tu fez o reforço. Problema que tem uma necessidade de proteção. Quando você faz perguntas de problema, a maioria das objeções tu já tira da conversa. Só que, obviamente, algumas objeções vão surgir. Michele, tu não fala em momento algum da carência do doenças graves? Da franquia do DIT? Eu falo. Sabe quando? Só depois que ele me disse que vai fechar. Porque até esse momento aqui, vai fazer diferença a franquia? Vai fazer diferença a carência? Não é uma informação que vai ser relevante para o fechamento. Não é um dado que ele vai conseguir mudar. A regra vem pronta da seguradora. Então, não gasta o teu tempo explicando isso durante a apresentação do plano. Agora, ele me disse que vai fechar, aí eu digo o seguinte, bom, que bom, cliente. Vou te explicar aqui os detalhes, então, da tua contratação. O seu plano, ele vai ficar distribuído em 2 empresas. Por quê? Pela tua profissão, pela tua idade. São essas 2 empresas que têm a melhor relação de custo e benefício para você. São essas 2 empresas que têm menos riscos excluídos. E aí, a partir disso, não está aqui, e eu já dei um spoiler do slide seguinte, mas a partir daqui é que eu passo a apresentação para mostrar como é a regrinha do DIT, qual é a franquia, qual é a carência, quais são os diagnósticos cobertos no doenças graves, explico a carência. Só depois que o cliente me disse, vou fechar, é que eu gasto tempo explicando a regra do produto. Ficou claro aqui para vocês? Esse material editável, você recebe num link do Canva para você copiar e transformar com a tua identidade visual. Todas essas informações aqui você consegue editar. Você consegue editar e deletar tudo. A minha sugestão é que você não faça, porque aí você vai perder a apresentação. Pois bem, eu quero agora te apresentar essa moça aqui que você já viu, que é a Aline. A Aline, ela foi uma das minhas primeiras mentoradas. A Aline é aquele tipo de pessoa que ela devora o material. Ela fez uma migração de carreira. Ela trabalhava numa operadora de saúde e decidiu sair para vender seguro de vida. Foi nesse momento que a gente se conheceu no Instagram. Hoje, a Aline me mandou uma mensagem que eu dei muita risada, mas sabe onde é que a Aline está hoje? A Aline está no Santander. Foi com esse pitch aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que ela conquistou uma vaga de especialista em seguro de vida no Santander. Sabe o que ela fez na entrevista? Ela fez esse pitch de venda para o entrevistador. Isso é um método PNP na prática, no mundo real, gente, ele funciona. Ele funciona tanto que a mensagem que a Aline me mandou hoje foi dela abordando um cliente por WhatsApp. Ela conduzindo toda a reunião por WhatsApp. Quer saber se ela fechou? Eu vou deixar o arroba dela aqui, e aí você manda uma mensagenzinha para ela, para saber se ela fechou e como foi. Bom, é óbvio, não é sempre que o cliente fala o que ele sente, e por isso você precisa se especializar em perguntas de problema, se especializar em PNP, em fazer o cliente enxergar os problemas, porque sozinho ele não é capaz de enxergar, você vai ser o terapeuta. O cliente, ele vai trazer objeções. Por trás de cada objeção, existe algo que está escondido, que você não conseguiu desvendar. Quando o cliente diz, tá caro, muitas vezes ele quer dizer, eu não vi valor nisso aqui. Quando o cliente diz, eu vou pensar, ele pode só estar dando ali um jeito educado de te despachar. Ou porque ele está com medo de decidir. Quando ele diz, eu já tenho outro seguro, pode ser uma insegurança disfarçada de racionalidade. Talvez ele não se sentiu seguro com a tua condução. O corretor comum rebate. Ele usa a objeção ali como uma briga. Parece que está brigando com o cara.
Um corretor consultivo nem deixa a objeção chegar na conversa. É esse o propósito do método PNP. Perguntas de problema para a objeção nem chegar na conversa. E, óbvio, vai chegar a objeção, sim, mas para isso, dentro do curso Live Start, tem mais de 15 aulas de contorno de objeção esperando por você. Bom,